Senhor presidente, colegas parlamentares, abordo dois temas caros aos brasileiros como nação: os direitos dos trabalhadores e os direitos dos povos indígenas. Sexta, realizamos no Amapá o seminário Os Prejuízos da Terceirização para os Trabalhadores do Brasil. Chamamos os trabalhadores e trabalhadoras, centrais, CUT e CTB, e segmento sindical, o segmento sindical do PSB, a Ana Matra e organizações da sociedade civil. Um encontro produtivo e mobilizador para impedir essa afronta aos direitos dos trabalhadores. Debate que a Câmara não fez pelo despropositado caráter de urgência imposto pela bancada patronal, que ocupa 40% dessas cadeiras. O uso da força, a restrição de acessos determinados pela presidência dessa Casa não impedirão o exercício democrático de mobilização e protesto. Pretende tirar direito dos trabalhadores, reduzir-lhes a remuneração pelo trabalho, única força capaz de agregar valor à matéria-prima. Dar espaço à pior violência do capitalismo, retroceder como civilização. Outro tema: há 2 semanas, indígenas foram recebidos nessa Casa e no Senado em sessões solenes. Os brasileiros originários puderam entrar na Casa do Povo para trazer a pauta de reivindicações, reforçada pelo acampamento Terra Livre, organizado pela PIB em frente ao Congresso. As homenagens foram significativas, mas as ameaças legislativas e judiciais não acabaram. Ainda tramitam aqui as propostas que pretendem o extermínio dessa população de 900 mil brasileiros, seja pela morte, haja vista o assassinato de lideranças, seja pela aculturação e negação de direitos como povos originários. A prioridade continua sendo o extermínio dos povos indígenas em favor da concentração de terras para o agronegócio, a mineração e a extração de madeira. Foram recebidos pelo presidente Michel Temer, em mediação do senador Capiberibe. O governo federal publicou o decreto para homologar 3 terras: Arara da Volta Grande do Xingu, Mapari e Setemã, e também ainda um concurso para 220 técnicos para a FUNAI. Mais de 21 terras estão prontas para serem homologadas sem nenhum impedimento. Portanto, medidas tímidas diante da tensão atual e das agressões históricas aos índios, a homologação das terras indígenas é reparação mínima à violência dos equivocados projetos de desenvolvimento do Império e da República, sempre financiados com o dinheiro público. Em mensagem à Organização das Nações e Povos Sem Representação, reunida dia 22 em Bruxelas, denuncio esses episódios de violência e extermínio. Senhor presidente, eu solicito... Gostaria de saber quanto tempo me resta ainda, presidente? 1 minuto. Nós gravamos um vídeo que enviamos ao Parlamento Europeu, aí em Bruxelas, para que fosse mostrado no dia 22, agora passado, para que os outros povos do mundo não representados e os parlamentares do Parlamento Europeu tomem conhecimento do que acontece no nosso país. Eu não tenho medo de declarar aqui que uma medida radical que pode ser tomada ali pelos consumidores na Europa pode ser o boicote a esses programas que saem das terras que são molhadas de sangue dessas populações exterminadas ao longo da sua história, desde o Império, desde a chegada dos colonialistas no nosso país. Senhor presidente, eu solicito a divulgação desse meu discurso na Voz do Brasil, no Jornal da Câmara, e agradeço. Obrigada. Muito obrigado.